Bom dia, meu nome é Fernando Abruzzo, sou professor e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas e neste semestre fizemos uma pesquisa para o Todos por Educação sobre formação de professores no Brasil. Esta pesquisa envolveu 3 etapas. Na primeira fizemos um balanço bibliográfico de 72 textos sobre a formação de professores inicial e continuada no Brasil e algumas experiências internacionais. O que nós percebemos por conta dessa pesquisa, dessa parte da pesquisa, é que existe uma bibliografia sobre várias partes da questão da formação dos professores, mas é uma bibliografia muito fragmentada, que não consegue trazer, com raras exceções, uma visão mais sistêmica de todo o processo de formação dos professores. Numa segunda etapa, nós fizemos entrevistas em profundidade com 55 atores estratégicos que, de um modo ou de outro, trabalham, seja como pesquisa, seja como atividade prática, na questão da formação dos professores. E, por fim, fizemos 5 grupos focais, tentando pegar os temas que apareceram nas entrevistas e desenvolvê-los em torno de debates. Diante disso, conseguimos fazer um diagnóstico e pensar em algumas propostas de atuação no campo da formação dos professores. Esse diagnóstico poderia ser resumido por uma ideia, que é a ideia do tripé formador. Ou seja, só será possível melhorar a formação dos professores se houver uma articulação no tripé universidade, redes de ensino, escolas. Não é possível pensar a melhora desse tema olhando apenas para um dos pontos, isto é, basta mudar o currículo nas universidades que a formação será melhor. Ou as redes de ensino fazendo mecanismos melhores de contratação ou de estágio e assim a formação será melhor. Ou pensar a escola como um lugar único onde se dá a formação de professores. Se quisermos mudar a qualidade da formação de professores no Brasil, é preciso haver a articulação deste tripé: universidade, redes de ensino e escolas. Para fazer a articulação, é claro, é preciso também que cada uma das partes desse tripé faça mudanças importantes no campo da formação dos professores. Nas universidades, destacaria 3 temas principais. O primeiro é melhorar, na verdade, a capacidade das universidades de mudar a qualidade do capital humano que chega para se transformar em professor. A grande maioria das pessoas que no final se tornam professores e que chegam à universidade, estudam em universidades privadas, estudam no período noturno e têm um capital social prévio muito baixo. Portanto, é preciso que a universidade reduza essa capacidade, ou melhor dizendo, melhore essa capacidade de capital social das pessoas para que elas possam ser melhores professores. Um segundo ponto importante é que é preciso centrar cada vez mais no aspecto da formação metodológica da atividade de professor. Nós temos que ver mais claramente que o professor é uma atividade profissional e para isso existem técnicas e instrumentos. Esse debate ocorre em todo o mundo e no Brasil ainda ele caminha lentamente, ou seja, é preciso fortalecer as disciplinas vinculadas à didática e metodologia, é preciso que essas disciplinas se fortaleçam também nos diversos campos do saber, ou seja, é preciso ter metodologia vinculada ao ensino de história, ao ensino de matemática, ao ensino de línguas, e é preciso fazer com que essas metodologias dialoguem com a realidade. Não faz sentido a discussão sobre a separação entre teoria e prática, que muitas vezes aparece na bibliografia. O que ocorre é que as teorias hoje sobre a atuação do professor no Brasil pouco dialogam com a atuação empírica dos próprios professores. Portanto, o segundo ponto é aperfeiçoar e atuar para aprofundar e mesmo ampliar as atividades didáticas e metodológicas dos professores na sua formação universitária. E em terceiro lugar, ainda no campo da universidade, é preciso fortemente criar uma formação de professores vinculadas a competências e habilidades que os professores devem ter. Professores não passam apenas conteúdos por meio de metodologias. Professores têm que ser capazes de pensar o tempo de sua aula, como lidar com a idade de cada um dos seus alunos. Portanto, a formação de professores tem que mirar claramente os ciclos, as especificidades dos ciclos de ensino. O professor tem que ter a capacidade de negociar e articular com salas de aula. Portanto, tem um efeito do professor que é como trabalhar com o coletivo, incentivando a ação coletiva e as lideranças positivas na sala de aula. Portanto, a formação de professores não é uma formação apenas de conteúdo, que já é prejudicada pela qualidade dos alunos que chegam lá, não só metodológica, mas é uma formação de competência e habilidades.
Claro que para que isso dê certo é preciso acionar o segundo pé do tripé, que são as redes de ensino. Quer dizer, é preciso adequar melhor a relação entre demanda e oferta de professores. É preciso fazer aquilo que Bernadette Gatti chama de passagem da profissionalidade, que é a formação básica do professor, para a profissionalização, que é a sua atuação. E nesse sentido é fundamental melhorar a atratividade da carreira do professor, de um lado, e de outro, criar um sistema em que as redes de ensino tenham clara articulação com a universidade, pensando num currículo que possa ser efetivamente colocado na sala de aula. E aí colocaria como terceiro pé do tripé a articulação universidade, redes de ensino e escolas. Este ponto é muito importante porque muitos dos entrevistados nos disseram que há um grande fosso hoje entre a universidade e a escola na qual o professor futuramente vai trabalhar. É preciso acabar com esse fosso e para isso é fundamental, primeiro, ter políticas mais claras e efetivas de estágio. O PIBID foi um programa muito interessante, mas é preciso ampliá-lo e fazer com que o PIBID seja mais articulado neste tripé, universidade, redes de ensino e escola. E mais, que o PIBID ou algum programa similar faça o caminho de volta, levando o conhecimento trazido aí das escolas para reflexão da formação pedagógica nas universidades. Em segundo lugar, é preciso criar programas de mentoria dentro das escolas. A escola tem que ser vista como um espaço importante de formação. A formação não se esgota na universidade, de fato ela tem uma continuidade com as ações de redes de ensino, e aí no caso da formação continuada é muito importante que as redes de ensino tenham programas de médio e longo prazo bem estruturados, mas ela continua, a formação continua nas escolas. Este é um ponto importante. E para isso, todo o programa de mentoria, tentando articular professores jovens que estão entrando com professores mais antigos, é essencial para fazer essa passagem da profissionalidade para a profissionalização. E por fim, as escolas têm que se transformar num espaço importante para que os professores possam pedagogicamente interferir na formação dos seus alunos. E nesse sentido, o resultado da formação do professor não pode ser visto descolado de gestão escolar, da criação de equipe que atue conjuntamente e que atue principalmente em escolas em que o professor seja apenas professor daquela escola. Isso é muito importante porque, olhando a experiência internacional, a profissionalização, do mesmo modo que ocorre na carreira de engenheiro, do médico, tem a ver com as condições de trabalho. E se houver condições de trabalho nas quais os professores, além de baixos salários, não conseguem, no fundo, aportar toda a sua atuação pedagógica e metodológica em apenas um lugar, será muito difícil continuar a formação do professor no espaço da escola. Para terminar, diria que esse tripé de formação dos professores precisa articular, portanto, melhorias curriculares e pedagógicas no plano da universidade. No plano da rede de ensino, aumentar a atratividade da carreira do professor, criar um sistema de formação continuada que dialogue com a escola e com as universidades e que seja de médio e longo prazo, um sistema de concursos que dialogue com a prática efetiva das escolas e na parte das escolas ter mecanismos de estágio probatório, mentoria que façam uma articulação clara tanto de prática quanto de reflexão entre a universidade e a escola. O que se soma, na verdade, é o fato que a escola é o lugar onde todo o conjunto desse processo de formação de professores vai desaguar. Se isto é verdadeiro, a escola tem que ter as condições, as melhores possíveis, para fazer com que a boa formação continue ao longo do tempo, resultando em bons e melhores alunos. Para isso, a escola tem que ser uma escola fundamentalmente voltada apenas e tão somente para aquela atividade do professor.